Para você procurando, quando você procura, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade. Aleluia. Dizer o tamanho da nossa gratidão a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais esse momento que Ele nos dá para estarmos juntos, celebrando o Seu nome. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, de Tomanildo, também a sua digníssima esposa, missionária Lívia, sua bênção, né? Aos diáconos, presbíteros que estão aqui, diácono Edivaldo, Rivaldo, diácono Júlio, presbítero Jussier, pastor Maurício, já falei, pastor Flávio, toda essa comitiva, o sombreiro também da Casa de Deus, né? Esse obreiro é Edivaldo, bênção de Deus, pregador. Não estive aqui, ele não viu para ele estava ministrando, eu acho que domingo passado. Também o reverendo, né? Deus abençoe. A todos os obreiros desta casa, vocês estão aqui. Eu estava falando com o pastor Flávio ali, ontem eu fui ministrar na cidade de Ouro Centro. Pode sentar? Eu confesso que eu não vou ultrapassar. E foi uma bênção, nós saímos, e antes de eu entrar no carro, quando eu di um passo, o óculos voou, quando eu fui tentar livrar, eu pisei em cima. Gente, eu não consigo ler a Bíblia, não enxergo mais. Minha esposa sabe, eu lia muito à noite, hoje eu não leio nada, mas eu li muito, eu tinha uma visão muito boa. Eu acho que eu usei muito a luz e terminei perdendo um pouco da visão. Hoje eu tenho dificuldade. Pisei em cima, ele está todo amassado lá. Ainda dá modo de eu olhar quando eu estiver em casa. Está dizendo eu estou com o olho doendo. Quando você vê eu apertando o olho assim, sou chinês, não. Assim mesmo, viu? Mas eu estava curioso. Se já passou, me avisa. Tinha um exame aqui. Passou já. Vai ter. Dia 13 do 7. Dia 13 do 7? Eu vou ter que fazer antes. Eu vou lá embaixo fazer com lá para ver, né? Porque a gente trabalha o dia todinho, de noite os olhos dói, a gente quer estudar uma vez e fica doendo mesmo. Hoje a gente está ficando velho, queria ficar, né? Meus irmãos, livro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Daniel. Glória a Deus. 3. Aleluia. Versículo de número 28. Está longe? Aleluia. 3, 28. Capítulo 3, versículo 28. Eu vou para o final porque é o início da conclusão. Diz assim: falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Aleluia. Pois violaram a palavra do rei, do homem, proferindo entregar os seus corpos para não servissem e nem adorassem alguns outros deuses, senão o seu Deus. Aleluia. Vamos repetir, vamos ler mais uma vez o versículo de número 21. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei
proferindo entregar o seu corpo, para que não servisse nem adorasse alguns outros deuses, senão o seu Deus. Você pode dar glória sente adorando a Deus nessa noite. Meus queridos, todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos, pregadores, ministros, ensinadores da palavra, pregaram sobre esse texto, e é um texto muito lindo, muito rico, muito bom. É uma história boa de se contar, e a gente fica agraciado quando a gente escuta esta palavra, porque essa palavra, ela edifica, ela purifica, santifica, ela move, promove. Essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler nos traz uma história bela. Mas antes de entrar na história, o contexto histórico, a Bíblia diz que o Deus bendito, o Deus todo-poderoso, ele decide exaltar um homem de uma maneira soberana, colocando ele num lugar muito alto, lhe dando nome, título, fama, ele fazendo reconhecido entre todas as nações, circunvizinhança do seu império. Este homem é Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando ele assume a Babilônia, este homem com toda a sua comitiva, seu exército, este homem com o poder que foi lhe dado, este homem começou a conquistar reinos e nações e se tornou um dos homens mais poderosos. A Babilônia se tornou uma das 7 maravilhas da época. Só que a Bíblia diz que este homem, um certo dia, ele é dado a ele, é entregado na mão dele o reino de Judá, o povo de Judá, os judeus. Este povo foram levados para dentro de Babilônia por determinação de Deus, por um período de 70 anos. Esse povo passaram dentro do cativeiro. Só que nós vamos entender do capítulo 1 para o capítulo 3 que quando o jovem que era da descendência real, que era da corte de Judá, chegaram dentro de Babilônia, alguns, por menos 4, colocaram um propósito do seu coração de não se contaminar. A esse Deus deu graça, sabedoria, ciência, interpretações de sonho e exaltou soberanamente. Só que a Bíblia diz no capítulo 2, Nabucodonosor, ele tem um sonho perturbador. Ele chama os seus homens mais sábios, magos, os adivinhos, todos os homens que tinham fama de ciência, foram introduzidos na sua presença para dar interpretação do sonho. Eles não conseguem interpretar. Nabucodonosor fica furioso, e a Bíblia diz que há um decreto de morte. Todos têm que ser eliminados, todos têm que morrer, porque ninguém dá interpretação. A Bíblia diz que um homem por nome de Airoque, ele recebe a ordem, um mandato de assassinar os sábios de Babilônia. Quando ele vai com o mandato e a ordem de execução, de eliminação, a Bíblia diz que Daniel percebe e pergunta para ele: Arioque, tu vai para onde apressado? Ele disse: eu vou executar uma ordem estabelecida, dada pelo rei. Ele disse: qual é o motivo? Porque ninguém deu a interpretação, todos os sábios têm que morrer. Daniel está na lista, juntamente com todos os seus companheiros. Só que a Bíblia diz, querido, que Daniel pede um prazo e diz a Airoque: me introduza na presença do rei, eu preciso falar com o rei. Daniel é introduzido e ele vai pedir alguns prazos para dar interpretação. Os irmãos conhecem a história, não vou me deter no contexto. E ele dá interpretação. Ele vai, depois que o rei dá o prazo, ele reúne seus amigos e ele vai orar. Uma das madrugadas, uma da noite que Daniel está orando, Deus dá interpretação para ele, o significado do seu sonho. E a Bíblia diz que depois que Daniel volta, que Daniel dá a interpretação do sonho,
Então esse decreto cai mais uma vez por terra, o sábio continua, e a Bíblia diz que é daí por diante que vem, ou seja, o desejo de constituir uma grande estalta. Gerou esse desejo no coração de Nabucodonosor. Ele agora vai promover, vai determinar que uma estalta será erguida na província de Dura. E a Bíblia diz, querido, que ele agora manda construir. A estalta está sendo preparada, ela vai ser erguida, e há um decreto do rei que toda a Babilônia e que todos das províncias circunvizinhança, nação, reino, tinha que vir para a inauguração desta grande estalta, e todos tinham que se prostrar e adorar. Quando os arautos tocasse o pife, a gaita, tinha que se prostrar e adorar. A Bíblia Sagrada diz que neste momento está toda a programação, todo o projeto para o grande dia. Chegou o dia da inauguração. Imagina comigo, era muita gente, nação, da província Babilônia, prefeitos, era conselheiros, eram os magistrados e todos os governadores. Estava presente missionária Eliane, juntamente na inauguração, muitas outras nações presentes, mas havia um decreto. Antes desse decreto, nós vamos ver a primeira problemática do texto, é que Nabucodonosor manda construir uma grande fornalha. Essa fornalha simplesmente tinha o objetivo de a todos aqueles que desacatassem, desobedecessem a ordem do rei, seria imediatamente jogado dentro da fornalha de fogo. Perceba, senhores e senhoras, que a fornalha, ela foi feita com esse objetivo, para colocar medo, pânico, terror, e não somente pânico, era simplesmente, aleluia, dizendo: quem desobedecer vai ter que ser lançado lá dentro. Só que a Bíblia Sagrada diz que chegou o grande dia, todo mundo está lá, todo mundo está preparado para o toque da gaita, do pífaro, da sambuca. E a Bíblia diz que quando ela tocasse, todo mundo se prostrasse. Quando foi dada a ordem ao arauto, a Bíblia diz que todos se prostraram e adoraram a imagem que Nabucodonosor constituiu. Só que perante todos tinha três, e eu me alegro com isso aqui, porque quando eu falo de três, eu estou falando de minoria, eu estou falando de minorias, entre milhões de pessoas, entre nações, entre multidão, somente três. Quando eu falei, eu quero que a igreja reaja. Eu estou vendo que os irmãos estão prestando atenção. Quantos eu falei? Somente três. Três tomaram decisão, porque a decisão aqui é minha. Eu decido se eu me prostro ou não. Eu decido se eu me prostro, me curvo ou não. Sou eu que decido aqui nesta terra se eu me corrompo ou não, se eu me vendo ou não, se eu compactuo ou não. Ninguém aqui faz nada sem querer. Temos uma afinidade. Quando a gente tem prioridade, a gente faz o que a gente determina fazer. Pergunta para essa pessoa linda que está do teu lado, diga para ela qual é a sua prioridade aqui nesta terra. Qual é a sua prioridade? É satisfazer, aleluia, é alegrar o coração dos homens, é mostrar para os homens que você obedece eles, aleluia, ou mostrar para Deus que você, aleluia, foi chamado por ele, escolhido por ele. Então a Bíblia diz que três, e quando eu começo a meditar a respeito dos três, que era Misael, Anania e Azarias, eram três judeus
ortodoxo, judeus raiz. Eu não estou falando qualquer judeu, eu estou falando dos judeus raiz, daquele que o sangue daria no meio da canela, mas ele nunca se curvaria a qualquer homem ou a qualquer Deus. Quando eu falo de judeus raiz, eu estou falando de homens que, aleluia, simplesmente tinha, ou seja, uma definição, um propósito, conhecia o Deus que servia, só adorava esse Deus, só servia esse Deus. Os judeus ortodoxos, ele dava prioridade a Deus em todo o tempo da sua vida. A história bíblica vai dizer que os judeus ortodoxos, ele ensinava aos seus filhos, aleluia, assim que ele nascia, ainda no berço, ele brincava com a criança, mas ele lia a Torá, ele lia a Shema, dizendo, aleluia, escuta, porque a Shema aqui é escuta Israel. Elohim não chamava, eles não costumavam chamar o nome de Deus porque eles temiam, mas eles diziam, Elohim é o único Deus a quem vocês devem adorar. Elohim é o único Deus em quem você deve se prostrar. Elohim é o único Deus a quem você deve servir. É por isso que os filhos cresciam, é por isso que o menino crescia enraizado, entrelaçado, crescia e compreendia que não existiria outro Deus além de Elohim, que era o Deus Todo-Poderoso. É por isso que o diabo tinha raiva. Só que vem Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conheciam, serviam a Deus, tinham conhecimento do Deus ao qual eles serviam. É por isso que eles não vão se prostrar, é por isso que eles não vão se corromper. A Bíblia diz, quando o arauta toca o pife, toca a gaita, toca o símbolo, todos estão se prostrando, todos estão, aleluia, se curvando. Primeiro porque a afinidade de Nabucodonosor levantar essa escalda. Pastor, qual era a afinidade dele? Nabucodonosor quer glória, Nabucodonosor quer aplauso, Nabucodonosor quer mérito, quer honra, quer ser chamado do Deus poderoso. Nabucodonosor quer ser reverenciado. E nós aprendemos que glória somente a Deus. Não, você não deu glória, perdeu. Nós aprendemos que digno de glória aqui, por mais gabaritado que seja o homem pode ser famoso, pode ter BMW, pode ter Lamborghini, Ferrari, casa em Paris, ele pode ter, aleluia, muito ouro e muita prata, mas a glória ainda é de Deus. A glória é de Deus. A Ele eu dou glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor. Somente Deus é digno de glória. Quando entendemos isso, não vamos se corromper. Quando entendemos isso, não vamos nos prostrar. Pastor Luciano, você não entende a pressão que eu estou, aleluia, levando. Você não entende a opressão que eu estou passando. Não importa a pressão que estão te dando, não importa a opressão que você está passando. O que importa é que você foi chamado por Deus, você foi levantado para ser diferente. Deus não está procurando multidão, Deus não está procurando uma galera por aí, Deus está procurando 3. Se tem 3 que não se curva, Deus
as coisas vão apertar, o bicho vai pegar, mas eu não vou me prostrar, eu não vou ceder, eu não vou me dobrar, eu não vou me vender, eu não vou me corromper. Pode apertar, pode apertar, pode ameaçar, eu não vou me... A meta do sistema é essa, a projeção diabólica no coração do sistema. O sistema está trabalhando para deprimir a igreja, porque a meta do sistema é que você seja banalizado, é que você tenha, aleluia, leve uma vida de dubiedade. Não tem nada não adorar a imagem, tem nada não. Você adora a imagem aqui, quando chega lá, adora a Deus também. Não tem nada não, é um demônio que tem no inferno. O nome dele não tem nada não, tem nada assim. Eu sou diferente, eu aprendi diferente, eu sirvo a um Deus diferente. Nabucodonosor quer glória. Ele diz: nós não vamos se prostrar. Determinação, colocou propósito no coração. Nós não vamos, porque aqui não está simplesmente, não é a conotação aqui não é unidade. Aleluia. Perceba que ele está dizendo nós, é porque tem mais de um, é três. Nós não vamos se prostrar. E tocaram, só que no meio da multidão tem um grupo que estão a serviço de Nabucodonosor. É o verdadeiros fiscais, é os olheiros de Nabucodonosor, é os espiões. Eu vou para lá para ver se ela dá glória, eu vou para lá para ver se verdadeiramente como que é a oratória dele. Eu vou olhar, eu vou observar. E eles começaram, quando eles deram uma olhada, eles viram 3 jovens em pé. Eu não estou falando de ancião, eu estou falando de 3 jovens. Porque tem muitos jovens que dizem: eu sou jovem demais, deixa eu aproveitar este mundo, deixa eu. Pega muito no meu pé. Para com isso, você foi chamado. Deus quer ver jovem de coragem, jovem de atitude, é jovem que põe determinação no peito e diz: ainda que o sangue dê no meio da canela, eu não troco o Deus que eu sirvo, aleluia, por momentos. E ele era jovem. Então chegaram para Nabucodonosor e disseram: ó rei, não baixasse um decreto dizendo se todos não se prostrassem, não adorassem a imagem que o Senhor constituiu, seria lançado na fornalha. O rei disse: é verdade. Mas ele disse: tem 3 ali, com o dedinho apontando, tem 3 ali que o Senhor constituiu na tua província. Olha que negócio dela. Não se prostraram e nem fizeram caso de ti e nem adoram o teu Deus. Nabucodonosor ficou irado, porque se você não se vender, você provoca a ira do diabo. Você quer ver o diabo com raiva de você? Eu não entendo essa nossa nação.